cirurgia plástica de nariz, ou rinoplastia, é um dos procedimentos mais procurados pelos pacientes e realizados por cirurgiões plásticos. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a procura por esse tipo de intervenção cirúrgica aumenta em até 50% nesta época do ano. Entretanto, é importante salientar, esse tipo de procedimento deve ser realizado em conjunto com um médico otorrino, laringologista ou especialista em cirurgia plástica de face, como é o caso do entrevistado de agora no quadro Saúde em Dia do Jornal da Manhã, Helder Shibazaki. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, bom dia. Hoje a gente vai conversar sobre a rinoplastia, né? O que leva uma pessoa a ter que fazer essa cirurgia? É uma situação estética? A pessoa, às vezes, quer um nariz diferente do que ele nasceu? Ou é uma orientação mesmo médica, uma questão funcional de facilitar a respiração? Sim, as duas partes são buscadas aí pela população. Normalmente o paciente vem ou com uma queixa funcional, ou com uma queixa estética, ou com as duas queixas. Agora, independente de ser uma queixa apenas estética, a gente tem que abordar a parte funcional também. E quando a gente fala da questão funcional, quer dizer, o respirar... A respiração. Quais são os principais problemas que levam a essa cirurgia para solucionar o problema? O que a pessoa tem? Já são problemas, às vezes, de nascença ou às vezes ela adquiriu durante a vida através de uma queda, de um acidente, que leva à necessidade dessa cirurgia? Então, os principais fatores que levam a essa obstrução nasal são o desvio de septo, a hipertrofia da concha nasal, que é a popular carne esponjosa, e principalmente em pacientes que têm um quadro de rinite associado, leva à hipertrofia dessa concha nasal, a carne esponjosa, mas também a parte estética, né? A gente tem queixas primárias estéticas, que o paciente vem com uma giba aumentada, que seria esse ossinho aqui no dorso do nariz, ou uma ponta globosa, enfim, tem queixas individuais. A gente vê se bate com o que o cirurgião pode corrigir, né? E mesmo sendo só estética, a gente tem que abordar a parte funcional também. O aumento das cirurgias de nariz nesta época do ano tem alguma relação com o clima, ou seja, dificuldade de respirar, ou não tem relação com essa questão? Na verdade, muitos buscam essa época do ano por bater com as férias, né? As férias, principalmente em relação à cirurgia estética. Agora, em relação à cirurgia funcional, muitas vezes o paciente vem com uma obstrução maior nessa época do ano devido ao tempo mais seco, principalmente nessa região do Brasil. Tem uma umidade rebaixada, aumenta o quadro de reatividade nasal e a gente acaba tendo mais sintomas. Quais são os principais exames que vocês médicos fazem para saber se a pessoa precisa mesmo passar por uma rinoplastia ou não? A rinoplastia funcional, a parte em que a gente vai corrigir essa parte da obstrução nasal, a gente normalmente pede uma videonasofibroscopia para ver o componente interno do nariz. Uma câmera? Uma câmera de vídeo câmera que passa de fibra ótica que a gente passa nas duas fossas nasais, mas também a rinoscopia que a gente faz no consultório. E em alguns casos em que a gente suspeita de alguma deformidade óssea, a gente pode pedir uma tomografia também, além dos exames pré-operatórios padrões, exames de sangue, raio-x de tórax, eletrocardiograma, sempre passando por uma avaliação do cardiologista para o risco cirúrgico, né, o risco pré-anestésico. A gente sabe que as cirurgias evoluíram muito, principalmente na região do abdômen. Hoje trabalha muito com aquela questão dos furinhos, evita-se cortes. No caso do nariz também houve uma evolução. Como que é feita essa cirurgia justamente no nariz, que é no rosto da pessoa, e para evitar, vamos dizer, sequelas futuras em termos estéticos? A gente tem também a cirurgia endoscópica nasal, para corrigir as conchas nasais, diminuir o tamanho da carne esponjosa, ou cirurgia para sinusite, por exemplo, que é a sinusectomia. A gente utiliza câmeras também na própria rinoplastia. Antigamente fazia-se muito cirurgia aberta, tá? Ainda fazemos, depende da indicação, mas tem a possibilidade de fazer cirurgia sem acesso externo, sem o corte. Tá? E isso aí é um avanço, sim, também na parte de otorrino. Tem uma idade para se começar a fazer essas cirurgias no nariz? Por exemplo, crianças, a partir de qual idade? Então, em relação à idade do paciente, a gente tem que avaliar principalmente os sintomas em relação à parte funcional. Dependendo do sintoma, a gente pode operar crianças.
Agora, em relação à parte estética, a pessoa tem que estar com a formação óssea estabelecida. Então, não dá para operar paciente com uma queixa estética mínima, sendo que ela não tem essa formação óssea, não é uma pessoa madura em relação à parte óssea. E tem uma idade limite, por exemplo, idosos podem passar por essa cirurgia ou não é recomendável? Pode passar, se tiver tudo ok, se tiver um risco cirúrgico, um risco cardiológico bom, não tem problema nenhum. A gente não pode esquecer também dos acidentes, às vezes de trânsito, ou outro acidente, às vezes de trabalho, que leva a pessoa a ter que passar por essa cirurgia. Esses casos também existem, e aí qual que é a recomendação, o procedimento? Muitos casos que vêm nos procurar são devido a trauma de face. Tem acidente de carro, enfim, acidente no jogo de futebol, chega com o nariz desviado. O procedimento é basicamente o mesmo, não tem muita diferença em relação a uma cirurgia plástica de nariz que vem desde a infância, né? Um caso que é congênito, um caso de trauma de face. Não tem muita diferença no procedimento. O senhor falou agora há pouco que as pessoas aproveitam as férias para fazer essa cirurgia, a rinoplastia. Qual é o tempo do procedimento? Quanto tempo se faz esse procedimento? E o pós-operatório, a recuperação para a pessoa voltar a trabalhar ou a estudar? Certo. A cirurgia varia muito do tipo de deformidade que o paciente tem no nariz. Existem deformidades mais complexas, que vai demorar mais tempo, só que em média a gente leva aí mais ou menos umas 3 horas de cirurgia, por ser uma cirurgia que requer cuidados específicos, uma cirurgia minuciosa, não são cirurgias rápidas de 30 minutos. Então, em média, umas 3 horas ainda. Agora, em relação ao pós-operatório, o paciente vai ficar aí uma semana em casa, normalmente, com curativinho. Antigamente se usava muito tampão nasal, não se usa mais tampão nasal, a gente usa um splint nasal. E gesso também, que se usava antigamente, também não se usa mais. A gente usa um aquaplast, que é um plastiquinho que fica no dorso nasal, e a gente tira em uma semana também. A exemplo daqueles dilatadores nasais que os atletas usam muito. Parecido com aquilo. Exatamente. Muito obrigado pela sua presença ao vivo. Até uma próxima entrevista. Obrigado. Estamos à disposição.